Estamos de volta, hoje com especial, falando com o Dr. Ulisses Tapajós Neto, falando sobre investimentos, sobre bolsa de valores, enfim, a economia como um todo. E deixo aqui os nossos agradecimentos à Moto Honda da Amazônia, à Unimed, à Unicred, que proporciona a possibilidade de nós fazermos esse programa especial. E no futuro também vai vir ação e investimento aí, que vai dar um toque aqui. Nós vamos criar aí uma situação onde vocês vão ter várias informações. Isso é coisa de futuro. Ulisses, falamos no primeiro bloco sobre as aplicações, sobre a sua trajetória. O Amazonas já tem tradição nesse tipo de investimento? Porque me parece que vocês foi assim muito ousado em trazer uma coisa dessa para cá, onde a cultura do nosso povo não é essa, né? É verdade, Edson, há uma distância muito grande do Brasil em si em relação, por exemplo, a um país que tem uma vivência muito maior no mercado financeiro como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mais de 50% da população aplica no mercado financeiro, seja em renda fixa, seja em renda variável, seja em bolsa de valores propriamente dito. No Brasil, você acredita que menos de 0,5% da população aplica no mercado financeiro, conhece o mercado financeiro. E essa grande diferença se dá em função da forma com que as pessoas são educadas. Nos Estados Unidos, as pessoas são educadas para trabalhar, ganhar, economizar, investir e formar um patrimônio. Então você tem aí todo um ciclo da felicidade financeira. Você trabalha, todo mundo trabalha, você aprende nos Estados Unidos a fazer a gestão do seu orçamento de tal maneira que você não vive endividado, sobra dinheiro no final do mês, então você tem lá a sua economia, você apanha aquela economia e investe, e com isso você forma um patrimônio para o futuro. É comum, você chega em qualquer cidade americana, você encontra milhares de velhinhos americanos desfrutando da sua aposentadoria numa situação de absoluto conforto. Porque lá atrás, eles foram preparados para trabalhar bem o seu ciclo financeiro. Mas o senhor também não concorda aqui também nesse ponto? Agora a gente já vai fugir um pouco do foco, mas está intimamente ligado. Também o senhor não concorda que isso seja em função deles não terem a gama de impostos que nós temos, a gama de coisa que você tem que tirar para fazer uma aposentadoria? Não tenha dúvida, Edson, mas eu diria que principalmente em função da educação que a gente não tem aqui no Brasil. Porque no Brasil nós somos preparados apenas para trabalhar. E nós vamos para o mercado de trabalho e ganhamos o nosso dinheiro e nós não recebemos a menor orientação de como nós temos que fazer a nossa gestão de orçamento familiar para que a gente não se divide em cartão de crédito, para que a gente não use o cheque especial, né? Para que a gente não prejudique a nossa qualidade de vida presente, porque quando você está devendo, você fica preocupado, para que a gente se preocupe com a nossa qualidade de vida futuro. Então a Ação Investimentos, ela foi criada dentro do parâmetro de que a sua principal missão é educar a sociedade amazonense a fazer a gestão do seu orçamento familiar, determinando o quanto pode sobrar no final do mês, aonde isso pode ser investido, para que aquela pessoa tenha uma perspectiva de chegar à sua aposentadoria de uma maneira tranquila. Você não faz ideia, você ainda é muito jovem, e eu já sou um veterano. Você é bonzinho. Eu já cheguei... É bonzinho, mas mente. Eu já cheguei nos 64 anos, mas você não tem ideia, rapaz. Essa mentira é com relação à idade. Não vai deturpar. O quanto eu agradeço, Edson, o quanto eu agradeço a Deus ter me orientado, ter me dado os caminhos para que eu pudesse lá atrás, há cerca de 15, 18 anos, me preocupado seriamente com o que eu ia fazer, como eu ia viver, que tipo de segurança eu daria à minha família no período pós-aposentadoria. Foi lá que eu comecei a me preocupar, lá que eu aprendi os conceitos do mercado financeiro, lá eu aprendi a poupar, a investir e a formar um patrimônio. Essa é a principal finalidade da ação. A ação, de fato, ela se divide em duas pequenas empresas, a Ação Educação e a Ação Investimentos. Eu tenho um carinho muito especial pela Ação Educação, porque a Ação Educação, ela passa o dia inteiro, todos os dias da semana, visitando entidades, contratando onde a gente possa levar o nosso conhecimento através de palestras e cursos,
de tal forma que eu costumo brincar dizendo, a gente tem que abrir a caixa preta que o povo brasileiro pensa que é a Bolsa de Valores. Exatamente. Que o povo brasileiro pensa que é o mercado financeiro. Ora, Exatamente. Edson, quem investe hoje em caderneta de poupança, tenha santa paciência. Você tem um rendimento mínimo. Você tem um rendimento mínimo. E como a inflação não é bem calculada, via de regra o seu dinheiro acaba perdendo força. Você perde o poder de compra. Então você tem que sair do seu comodismo e você tem que ir para uma sala de aula, para uma palestra gratuita, para um curso mais avançado, onde você aprende, em primeiro lugar, a fazer a gestão do seu orçamento para você poupar. Eu tenho a oportunidade de conversar com centenas de pessoas. De níveis diferentes. De níveis diferentes. E eu vejo que o maior despreparo é as pessoas não se adequarem àquilo que elas ganham. Se você ganha X e gasta muito mais do que X, você vai ter uma vida infeliz. Você tem que ganhar X e você tem que aprender a controlar os seus custos, a cortar o seu supérfluo. Infelizmente, isso é necessário para você garantir o seu futuro, a sua aposentadoria, a sua segurança lá na frente. Não tem ideia, Edson, eu já cheguei nesse momento, rapaz. Você não sabe como é legal você chegar na tua velhice, você chegar no teu período pós-aposentadoria, olhando para a tua família e sabendo que a tua família está assegurada por aquele trabalho, né, cuidadoso que você fez lá atrás. Então, resumindo a resposta à sua pergunta, em Manaus nós não temos tradição, mas no Brasil também nós não temos. E a nossa missão é exatamente trazer para a sociedade amazonense conhecimento. Gente, você não gasta um centavo e você aprende a fazer com que o seu ciclo financeiro se transforme. Ao invés de você viver com aquela angústia, aquela preocupação, meu Deus do céu, como é que eu vou viver com a aposentadoria do INSS? Existem formas de que isso tudo se mude. O que precisa, em primeiro lugar, e que só depende de você, é tomar uma atitude, procurar um dos nossos especialistas, ir lá no nosso escritório. Isso tudo é feito gratuitamente, nós temos assessoria financeira gratuita. São 20 jovens amazonenses, absolutamente bem preparados, todos eles com provas feitas no mercado financeiro de São Paulo, seja na Ancor, na Ambid, etc. Todos eles em condições de conversar com você individualmente, em sigilo, numa sala de reunião, e ouvir as suas disponibilidades, aquilo que você tem de economias, o que você quer chegar, a gente precisa entender quais são as suas expectativas, que risco você gostaria de chegar para que aquelas suas expectativas fossem atendidas. Enfim, uma coisa absolutamente tranquila, harmoniosa, confidencial. Nós temos satisfação de ter influenciado na vida de muitas pessoas já aqui em Manaus e isso nos dá uma gratificação muito grande. 3305-1500, linha direta com ação e investimento. Então, Ulisses, o senhor falou bastante dos prós. Qual é o risco que um investidor, um pequeno investidor, corre ao aplicar? Muito embora o senhor já deu uma pincelada no bloco passado, mas queria assim com mais detalhes. Qual é o risco que ele corre de fazer o seu investimento e vir a perder? Você veja só, em Bolsa de Valores é muito comum você escutar fulano quebrou, fulano perdeu 50% daquilo que tinha, fulano perdeu 70% daquilo que tinha. Minha gente, isso se chama especulação. Mas a gente ouve também grandes empresas, como por exemplo, ultimamente a gente viu aí que a Petrobras despencou na Bolsa. Mas isso é gestão da empresa, né? A Petrobras, talvez ela tenha sido uma empresa que nos últimos 2, 3 anos tenha se envolvido em muitos fatos políticos. E acaba que isso faz com que a expectativa de retorno daquela companhia, a expectativa de rentabilidade daquela companhia caia. Se você pegar bico de lápis, há cerca de 5 anos atrás, a Petrobras dava 3 vezes mais lucro do que dá agora. Então, se você tem dinheiro na mão, você pensa 2 vezes se você vai investir em Petrobras, principalmente quando existe aí uma série enorme de outras empresas que apresentam uma rentabilidade muito maior do que a Petrobras. Deixa eu te dizer, isso só quem sabe somos nós que somos os especialistas. Que está no meio, né? No ano passado, uma das empresas que mais lucro propiciou a seus investidores foi a Hering, que fabrica camisetas em Santa Catarina, que chegou a uma rentabilidade de aproximadamente 1000% ao ano. Quando a Petrobras caiu 30% ao ano, a Hering subiu 1000% ao ano. Por quê? Porque a Hering apresentava balanços consistentes, a Hering apresentava gráficos consistentes. Então, um investidor profissional,
Ele não investe por paixão. Ah, eu sou apaixonado pela Petrobras, eu morro pela Petrobras. Nada disso. Ele vai atrás dos fundamentos da empresa, assessorado por nós, especialistas, e aí ele investe o dinheiro naquelas empresas que fazem bons resultados e, consequentemente, têm bons rendimentos. Agora, o mercado é só de alta? Não. O mercado é de altas e baixas. Só que os especialistas, como nós, nos protegemos. A gente tem aquilo que a gente chama no mercado financeiro de stop. Ou seja, a ação está perdendo, você discute com o investidor até quanto você pode perder. Nós vamos correr esse risco. Até quanto você pode perder para a gente vender a sua ação e não perder dinheiro. Eu posso perder até 3% do que eu apliquei. Então a gente coloca um stop e quando a ação cai 3%, imediatamente a gente vende, procura uma outra ação onde a gente vai recuperar muito mais do que os 3% que perdeu. Agora, Edson, a grande diferença no mercado financeiro, principalmente em bolsa de valores, é você ser assistido por profissionais ou você fazer o trabalho sozinho, ou você ser emprenhado por informações do vizinho, por informações do colega de trabalho, aqueles que não têm a experiência, que não têm a vivência, que não têm a senioridade, que não têm os cabelos brancos. Né? Este é Dr. Ulisses Tapajós Neto, nos surpreendendo com uma nova atitude, com uma nova proposta de trabalho. Depois de 40 anos no distrito. Depois de 40 anos. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida.